No último dia 31 de janeiro, comemorou-se a passagem do 60º aniversário de posse do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, um grande mineiro que, eleito democraticamente, foi o chamado presidente da esperança nos anos dourados que o Brasil viveu entre a década de 50 e 60. O presidente Juscelino governou o Brasil enfrentando dificuldades, mas sempre com humor reconhecido e aplaudido. O chamado presidente Bossa Nova mudou a feição do Brasil. Integrou ao Brasil terras imensas desse centro-oeste, não só pela construção de Brasília, mas fundamentalmente pelo seu binômio de governo, energia e transporte. Há poucos instantes, dessa tribuna, falava o senador Raimundo Lira sobre a questão da malha rodoviária do seu estado, a valente e heróica Paraíba. E é claro que a questão dos transportes é fundamental. E Juscelino, percebendo a necessidade de se integrar esse Brasil continente, realizou um esforço imenso. Por exemplo, asfaltando a rodovia Rio-Bahia, abrindo a rodovia entre o Rio e Brasília e fazendo a Belém-Brasília. Mas, além disso, no campo da energia, senhora presidente, Juscelino Kubitschek não somente nos deu Furnas, mas também criou uma grande rede integrada de energia. Trabalhou pela indústria nacional e criou a indústria automobilística brasileira no estado de São Paulo. Juscelino governou com base no planejamento, governou com bases democráticas, enfrentando, àquela época, grandes resistências, inclusive ideológicas, porque tínhamos questões, inclusive, de ordem militar. Ele respondeu a diversas circunstâncias específicas, inclusive algumas subversões, sublevenções, que foram posteriormente iniciadas pelo próprio Juscelino, um grande democrata. 60 anos se passaram de sua posse. Seu governo ficou indelével na memória dos brasileiros, e especialmente de nós mineiros, não só pelo seu ardor e amor pela democracia, mas fundamentalmente pelo imenso legado realizado em todo o Brasil, mormente nessa capital, Brasília, denominada a capital da esperança. Faço essa introdução em minha rápida intervenção, senhora presidente, tão somente para fazer um paralelo com a situação que temos hoje aqui no Brasil. Aliás, me permitam, antes de entrar nesse paralelo, dizer que, me inspirando entre os gaúchos que apresentaram o nome de Leonel Brizola para o panteão dos heróis brasileiros, também farei o mesmo em relação ao presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que, repito e reitero, é um grande farol da democracia, do desenvolvimento e do progresso. E faço esse paralelo com os dias de hoje, senhora presidente, porque se naquela época, ao tempo de Juscelino, tínhamos esperança, hoje, lamentavelmente, o que vemos é a desesperança. Se tínhamos prosperidade e desenvolvimento, hoje temos retrocesso. Se tínhamos planejamento, hoje temos improviso. Esses fatos nos entristecem, porque se percebemos que naquela época, nos chamados anos de ouro, havia a forte impressão que o Brasil teria um desenvolvimento cada vez mais robusto, lamentavelmente isso não ocorreu. Tivemos avanços, é verdade, entre eles a estabilidade da moeda, por exemplo, mas nos últimos anos temos visto esse retrocesso acontecendo. É interessante observar, senhora presidente, que, lamentavelmente, em todas as expressões e concepções da ação do poder público, nós estamos em dificuldades. Se pegarmos o conceito de Estado no seu sentido lato, nós podemos ver as deficiências que temos hoje. O Estado enquanto personificação jurídica do contrato social de Rousseau, exatamente como a entidade jurídica que dá corpo a toda a comunidade brasileira, o Estado Nacional hoje enfrenta dificuldades. Primeiro, diante da fraqueza da sua forma, que é a federação. A federação claudica, e se não fosse a iniciativa de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, apresentando em boa hora o projeto de emenda constitucional determinando que não é possível criarmos aqui no Congresso ou na esfera federal pelo Executivo obrigações para estados e municípios sem identificarmos as contrapartidas, teríamos a cada vez mais um aprofundamento da crise dos estados e municípios que já estão aí, de pires na mão, em estado de bancarrota ou de verdadeira insolvência. Portanto, a federação está fragilizada. Ainda em estrutura estatal,
falemos do sistema político. Qualquer cidadão brasileiro hoje, com qualquer qualificação, percebe também que o nosso sistema político está ultrapassado. As reformas apresentadas no último ano, lamentavelmente, foram tímidas, não correspondem às necessidades. Não avançamos, o regime presidencialista está ferido de morte. O parlamentarismo, que igualmente o Estado que Vossa Excelência representa no Senado com tanta galhardia e com tanto denodo, demonstrou no passado a possibilidade do êxito da sua adoção entre nós. Cito somente esses dois aspectos na questão do Estado. Mas se formos ao governo, e o que é o governo? Como diziam os grandes juristas do passado, a alta condução dos negócios públicos, também no governo não vemos um cenário melhor. Ao contrário, falta confiança, existe o despreparo, não existe o planejamento colocado de maneira clara. E, lamentavelmente, o governo tem apresentado uma agenda que não tem correspondido aos anseios nacionais. Se formos à administração pública, igualmente aí não andam bem as coisas no Brasil. A administração pública brasileira hoje não é considerada modelo para ninguém. Não investimos na meritocracia. E, aliás, permita-me um parênteses, senhora presidente, senhora senadora, senhores senadores. É estranho observar que, inclusive, levantam-se vozes hoje no Brasil contra a meritocracia, como se o bom desempenho pudesse ser punido e não premiado e estimulado. Existem pessoas, pasmem os brasileiros, contrários ao mérito e à meritocracia na administração pública. Da mesma forma, na administração não temos orçamento, tornou-se uma coxa de retalhos, à mercê de interesses de ocasião. Igualmente, a própria moeda encontra-se fragilizada com a volta da inflação. Portanto, esse quadro atual é um quadro negativo, sinistro, que não nos faz alimentar a esperança. Portanto, senhora presidente, eu faço essa breve intervenção, homenageando e lembrando Juscelino Kubitschek de Oliveira, o presidente dos anos dourados, o presidente Bossa Nova, o presidente da esperança, para dizer que precisamos, de fato, ter esperança. Oxalá nos permita, esse ano de 2016, que essas esperanças sejam renovadas. E como se diz em Minas, em vários carros o adesivo existe. JK, procura-se outro. Nós precisamos de esperança para o bem do Brasil. Muito obrigado, senhora presidente.